O Web, cara, eu vou dar um parecer mais de análise técnica, porque eu confesso que eu não acompanho de perto os fundamentos dessas inúmeras empresas. Né? O papel ele vem numa tendência de alta também no curto prazo, não tão otimista assim quanto o do Banco Inter, como a gente acabou de observar, mas vem num desenho bem interessante, rompeu alguns pontos muito importantes, a gente tem um padrão aqui gráfico, que muita gente gosta, né, de um triângulo em que o ativo ele vem marcando topos, né, descendentes e fundos ascendentes, ele vem afunilando, e veio romper justamente para o lado de cima, dando indicação aqui de que teremos uma potencial continuidade do movimento de alta. Uma coisa que eu sempre presto atenção, tá? Eu considero que tem muito investidor melhor informado do que eu, e que esses caras eles vão me dar o tom do movimento através do volume de negociação. Se tem muito volume, é por isso que eu sempre chamo atenção para o volume de negócios, se tem muito volume entrando numa determinada direção, é porque tem gente apostando pesado naquele movimento. De modo geral, a gente vê na local web que não temos nenhum rompimento com volume muito acima da média, porém, comparativamente, se a gente olhar candle a candle, né, por exemplo, você pega esse candle vermelhinho, a gente vê que o volume não foi tão alto assim, e os candles compradores, eles passam a ter um volume maior. Então, isso, de modo geral, ele passa uma confiança a mais para a ponta compradora. Para mim já está bem decidido isso, né? Ele vinha, de certa forma, bem indefinido. Como rompeu uma região de topos mais recentes e apontando volume ligeiramente maior nos candles de compra, para mim o papel já está começando a se desenhar numa tendência mais compradora. Neste caso, como ele rompeu esse último topo, a próxima região de resistência tende a ser essas máximas aqui, marcadas ao longo do mês de abril. Então, seria o próximo ponto para onde eu olharia o papel. Na contramão, para mim, o movimento ele só enfraqueceria de fato se ele perdesse essa região de fundos mais recentes, né? Que, por enquanto, marcaram a mínima do mês de junho. Então, é um papel aí que, como toda a maior parte dos ativos da Bolsa, vem apontando ali uma tendência de alta, um ritmo bem otimista. Apesar do, como comentei já, o Ibov ele ter sinalizado os últimos 2 dias com volume expressivo e movimento vendedor, apesar disso tudo, a tendência, de modo geral, ela se mantém ainda bem compradora, longe ainda de ser anulada. Inclusive, voltando aqui, só para falar do Ibov, eu citei aqui algumas regiões de fundo onde tenderia a anular um movimento de compra. A gente nota que o Ibov ele não tem nenhum ponto, nenhum fundo marcado por perto. Então, assim, mesmo alguns movimentos de correção um pouco mais amplos, quem sabe voltando aqui nessa região de topo, ou mesmo essas regiões aqui em que ele se encontrou lateralizado em meados de maio, mesmo voltando nessas regiões, o papel ainda ele não desanda, ele não reverte o papel que eu digo, o índice, né, não reverte essa tendência altista que nós vemos aí nos dias mais recentes, nas semanas mais recentes. Tá certo, Caio. Vou pegar aqui uma pergunta aqui da galera do chat, que sempre o pessoal manda bastante aqui, sempre a gente tem um público bastante engajado. O Helder aqui perguntando se você poderia analisar o papel da Ambipar, né, a AMBP3. Se você puder, por favor, aqui, mandem também, viu, gente? Quem está assistindo aí, mandem suas perguntas aí, que a gente sempre está olhando aqui o nosso chat. Maravilha. Olha, para um papel desses eu gosto, sempre quando eu vejo um movimento muito exagerado, eu gosto de inserir alguns indicadores que me ajudam a medir volatilidade. No caso, um deles que me ajuda muito é essa banda de Bollinger. Para quem gosta da parte matemática, nada mais é do que um cálculo de desvio padrão em relação a uma média central. O indicador em si, o padrão dele é baseado em 20 períodos, o que eu acho que para uma análise mensal é ótimo, dado que o mês ele tem em torno de 20 dias úteis, né? E aqui a gente nota que o papel ele esticou bastante e trabalha muito colado na banda superior, o que significa que ele está bem esticado. Sinal de que ele pode esticar mais ainda dá, tem upside, inclusive tem um outro indicador aqui que pode ajudar a gente nesse tipo de
leitura, que seria um índice de forças relativa. O índice de forças relativas para cima dos 90, 95, ele indicaria um mercado que já está sobreesticado e pede um movimento de correção. Não é o caso. Ele é um papel que veio trabalhando no movimento de compra, tem upside para desenvolver mais compra. Contudo, eu gosto de sinalizar que não é o tipo de ativo que eu gosto de me posicionar a essa altura. É o tipo de caso que, cara, se você comprou, parabéns, você pegou um belíssimo movimento, mas entrar agora é correr o risco de chegar muito atrasado para a festa. Ele não apresenta nenhum sinal de reversão, não tem nenhum sinal claro de que vai desenvolver movimento de venda, muito embora ele até tenha aqui alguns candles de corpo pequeno, que em muitos casos pode sinalizar topo, mas eu não considero isso ainda. Ele não tem sinal de venda, mas tampouco é o timing certo para entrar comprando no papel, né? Diria que quem trabalhou nos movimentos anteriores, parabéns, se deu muito bem, porém, não é, mas eu não entraria comprando num papel desses, por exemplo. Tá certo. Bom, agora continuando aqui com a galera do chat, o Renildo Carvalho pediu se você pudesse dar uma olhada nos papéis, o TIMS3, né, TIMS 3, creio que seja os papéis da TIM, né, se eu estiver muito louco, não, é realmente TIM 3, hoje que subiu 1,80%. Pois é, o papel subiu bastante hoje. Não com um volume muito expressivo, mas até que subiu bastante. Eu gosto de observar também a questão da amplitude dos candles. A gente nota que é um movimento normal, corriqueiro. Só nesse mês nós tivemos ali alguns dias de movimento de alta e de queda de mesma amplitude. Então, muito embora ele tenha desenvolvido aí uma alta bonita, né, dado que o Ibov trabalhou em queda, não chega a ser nada que brilhe os olhos. Mas ele tem uma coisa bem interessante a ser observada aqui. A gente está falando dele, ele trabalha dentro de um movimento que já começa a formar uma certa congestão, uma região de mercado, em que o mercado ele marca uma região de piso, de teto, né? E isso tende a gerar um movimento de rompimento bem interessante. Normalmente, vou jogar um time frame mais baixo aqui, 30 minutos. Normalmente, como o movimento anterior já era comprador, a expectativa é que esse rompimento seja de alta, para dar justamente continuidade no que veio se construindo até então. Então, valeria a pena ficar de olho aqui no papel, rompendo essa região aqui, mais ou menos os R$13, R$13,10, mais ou menos. É um range interessante de topos marcados recentemente, nos últimos dias aqui, ao longo dessa última semana. Isso poderia sinalizar aí um fôlego novo de alta para o papel, para a TIM aqui. Na contramão, ainda que ele tem um bom suporte nessa região aqui que veio marcando mínimas, né? Mais ou menos marcado ali nos 12,65, mais ou menos, porque além de ter marcado um fundo na sessão de ontem, nessa região, ele era um topo, né? Então, de certa forma, foi um movimento de pullback até esse topo, acaba marcando esse ponto como um bom suporte. A perda desse patamar poderia enfraquecer, de fato, esse movimento que até então é comprador, tá? Mas, de modo geral, a expectativa ela é ligeiramente mais compradora, especialmente rompendo esses gatilhos aqui, pouco acima dos R$13.